Fala pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Equity Talks. É o nosso podcast aqui da Visp Capital. Aqui quem vos fala é o Sérgio. Hoje eu serei o seu host da noite para nós podermos bater um papo aqui, para a gente poder estar falando hoje sobre um assunto que está muito em alta no Brasil, não só agora, né, mas a gente pode dizer nos últimos 2 anos, que é o aumento da taxa de juros no nosso mercado brasileiro e como que isso afeta principalmente, né, e diretamente os nossos clientes aqui dentro da Visp, os pequenos e médios empresários. Comigo aqui hoje está o Maurício Martins, que é o nosso head, meu parceiro aqui dentro da Visp, o nosso head de CFO as a Service, que é um dos nossos carro-chefes hoje de produtos aqui dentro da Visp Capital. Boa noite, Maurício. Fala pessoal, boa noite. Vai ser um prazer ajudar vocês aí nessa jornada e entender como isso afeta tanto os negócios, como a gente poderia se blindar, contornar essa situação e o que mais a gente possa tratar aqui quanto ao papel da taxa de juros dentro de um planejamento de negócios e tudo mais. Muito top. Vamos lá então, pessoal. De imediato, já queria pedir para todo mundo, escuta, compartilha, manda para o seu amigo que quer estar por dentro do mercado, que quer saber mais sobre o mundo dos negócios e como que a taxa de juros hoje está influenciando principalmente dentro do seu negócio. Você que é pequeno, você que está subindo um pouco mais, é o médio, mais prospera, para você que quer chegar acima, né, buscar investimentos e como que esse pequeno detalhe aí acaba afetando. Bom, para começar então, vamos falar aqui um pouquinho, Maurício. A gente sabe que a taxa de juros, né, vem subindo, né, e isso vem afetando diariamente as empresas, né, e quando a gente fala do pequeno e do médio, isso acaba afetando ainda mais, porque ele muitas vezes depende desse capital de terceiro para ele poder muitas vezes ter um capital de giro dentro da empresa, para ele poder buscar investimento. Então eu queria saber de ti o que tu acha sobre essa subida e o quanto que isso impacta diretamente aí os pequenos e médios empresários no nosso país. Bom, infelizmente pela situação econômica e política do país, essa é uma das poucas formas de remediar a situação da inflação. Então a taxa de juros tem que subir, né? Infelizmente, para vários aspectos, né? Porque quando a taxa de juros está tão alta assim, a gente está desincentivando o empreendedorismo, né? Como um país, por causa de uma série de consequências de erros políticos, de erros de tomada de decisão econômica, tributária e tudo mais, monetária, cambial, tudo. Então, a taxa de juros teve que subir para ser um remédio amargo, que até não parece estar funcionando tanto, mas é uma realidade. Então, como é que a gente pode pensar esse efeito? A Escola Austríaca de Economia fala muito sobre os ciclos econômicos e os movimentos, né, na taxa de juros e na economia como um todo. Então, a gente costuma enxergar um ciclo causado ou talvez não pensado, mas que acontece na economia entre as altas e baixas de taxa de juros, que causa o seguinte efeito, né? Quando a gente tem um cenário de uma taxa de juros artificialmente baixa, a gente vê, por acaso, como eu disse, né, um incentivo, né, uma facilidade ao empreendedorismo. E quando eu digo artificialmente baixa, né, é porque essas taxas de juros hoje no mundo elas são arbitradas por entidades como bancos centrais, né? Então a gente tem ali o caso no Brasil de ter o Banco Central do Brasil controlando essa taxa de juros aí. Então por isso que eu digo artificialmente, né? Porque talvez se a gente tivesse um sistema onde o próprio mercado é livre para definir as taxas de juros, a gente teria uma taxa diferente. Então talvez no momento onde a Selic no Brasil esteve a 2%, talvez a taxa justa de mercado fosse 4, 5, 6. E isso a gente não tem como saber porque a gente tinha uma taxa artificialmente imposta. Então, quando a gente olha para essa taxa de juros artificialmente baixa, a gente permite que vários negócios
que não seriam economicamente viáveis numa situação normal de mercado passem a existir. Então, é justamente nesse momento de baixa de taxa de juros que a gente vê um monte de startup das coisas mais absurdas ou supérfluas passando a existir. Então, essas empresas elas tiram dinheiro do mercado para investir em projetos. Né? Elas alocam, elas tiram, na verdade, não só dinheiro, né? Elas tiram capital do mercado, porque esse capital supostamente está super abundante, né? O que às vezes, quando eu digo artificialmente, não é verdade, né? Então, essas empresas tiram recursos do mercado, tiram profissionais, porque agora tem mais dinheiro na praça, eu consigo pagar mais caro, eu pego um empréstimo, eu consigo contratar gente, eu consigo construir coisas que eu não construiria antes. Então, é colocado muito dinheiro em investimentos, em atividades que, se a taxa de juros fosse a de mercado, talvez um pouco mais cara, não daria para fazer aquilo. E com isso, né, a gente cria um ciclo na economia ali onde a gente acaba gerando uma inflação também, né? Então, esse dinheiro artificialmente barato, né, ele é uma injeção de dinheiro na sociedade. E se a gente tem uma injeção de dinheiro sem um aumento de produtividade igual, né, a gente vai causar uma inflação. Né? Essa é a base da inflação, ela é o aumento da base monetária, ela não é o aumento de preço. O aumento de preço é a causa. Ou melhor, o aumento de preço é o resultado, né? A causa é o aumento da base monetária. Então a gente tem um monte de empresa tirando recursos do mercado e empreendendo onde não seria, pelo sistema de preço, a prioridade da sociedade. Né? Então a gente tem hoje um sistema de preços que ele funciona mais ou menos dessa forma. Né? Se algo está caro, é a sociedade sinalizando que quer aquilo e aceita pagar muito por aquilo. Então esse sistema de preço acaba sendo distorcido por uma taxa de juros baixa. No longo prazo, ou no médio prazo, né, foi bastante rápido nessa subida de 2 para 14 aí, onde a gente está. Esse subir a taxa de juros, que também é artificial, né, em certo momento a gente não sabe mais se a gente já não passou da base. Então, digamos que a Selic esteja 14 e talvez o momento do natural seria 12, também não sabemos. Sabe que isso diversos economistas eu vejo de já ouvir a opinião, inclusive do próprio Paulo Guedes, que é um economista muito renomado, né? Já foi nosso ministro da Fazenda, tem que a taxa média ideal para o mercado no Brasil hoje é em torno de 7 a 8%. Isso é o equilíbrio, né? Isso não joga a taxa nem muito para baixo, que impulsiona demais a busca por capital de terceiro e, consequentemente, eleva o endividamento no país quando essa taxa está muito baixa, e também não é uma taxa que acabe afetando demais nessa para quem procura esse capital, porque a gente está falando também de um país que ele é extremamente alavancado com capital de terceiro. Isso é uma cultura, inclusive, das empresas em trabalhar com o capital de um banco, né, de um fundo. Então isso foi um ponto que eu achei interessante, que o ideal hoje no Brasil é essa taxa estar em torno, de aí, digamos, numa média de 8% para equilibrar consumo, para equilibrar a inflação, seria o ideal. E nós estamos falando de praticamente quase o dobro hoje, né? A estimativa, inclusive, é chegar nesse dobro. Chegar mais ou menos nos 15, 16, né? Quanto a isso, não sei, não botaria minha mão no fogo para dizer que essa seria a taxa justa de mercado, mas o ponto é que, conforme a taxa de juros tem que começar a subir, a gente vê empresas começando a boiar, a não dar mais conta de pagar essa taxa de juros, porque uma taxa de juros artificialmente baixa, ela não só permite empreendimentos que não aconteceriam, mas ela permite uma gestão ruim dar certo. Porque tu pensa que uma empresa que pegou dinheiro a 2% e que ela não conseguiria sobreviver a 10%, ela tem uma margem ali, né, entre o 2 e o 10%, onde ainda vai funcionar esse negócio. E ela vai pegando dinheiro, vai rodando, porque enquanto o dinheiro não custar 10, ela funciona. Né? Então, o problema é que muitas dessas empresas, né, seja uma startup mega arrojada que está inventando um negócio porque tem dinheiro barato, seja uma empresa tradicional e mal gerida, quando a água bater na barriga,
já não dá mais tempo de sair de dentro d'água porque ela vai chegar no pescoço e aí o cara vai se afogar. Ele vai, a hora que a onda vier por cima do nível do peito, ele já vai se afogar. Então, esse dinheiro barato ele não só permite empresas fazendo atividades que não são tão demandadas pela sociedade, mas empresas tradicionais, sei lá, alimento, roupa, qualquer o segmento que seja, mal gerida. Né? Onde o empresário não sabe o markup necessário do seu produto, ele não sabe as margens da sua empresa. É aquele tradicional do, não, eu sei quanto tem no banco, eu sei quanto tem no caixa, eu olho ali o que entra e o que sai, tá tudo certo, eu só preciso disso para tocar minha empresa. O que ele não sabe é que quando a situação mudar um pouquinho, a empresa vai para o buraco. Né? Então a gente vê empresas rodando sem saber informações básicas mesmo. E que nem eu disse, o cenário médio do que os empresários olham dentro da empresa é, entrou 10, saiu 9, tá tudo certo. Mas o que são esses 10 que entrou, por quê? O que são esses 9, esse dinheiro foi para onde, o que é custo do produto, quais são as margens, CAC, LTV, todo aquele aparato que a gente sempre fala de tecnologias de gestão aqui. Então, se o cara não está muito bem calçado na gestão dele com informações, a hora que essa taxa de juros muda, a empresa vai para o buraco. Né? E o ponto é que não é porque o juro está caro que é para a gente parar de usar capital de terceiro. É que nem eu sempre digo, o capital de terceiros ele é sempre mais barato que o capital próprio, porque se o custo do capital de terceiros é 16%, né, o capital próprio vai custar 26%, dependendo do ramo da empresa e do risco, porque o risco de usar o próprio fluxo de caixa, de usar o próprio lucro, ou o investimento, o aporte do sócio, ele é sempre maior por causa do risco e por causa de vários outros fatores. Né? Por exemplo, uma empresa que só cresce com o próprio fluxo de caixa, ela vai crescer muito mais devagar do que uma empresa que pega dívida. Mas uma empresa que pega dívida inteligentemente, né? Sabendo aplicar esse dinheiro. Mas, Maurício, eu acho que tu tocou num ponto essencial, que é a alta de juros, né? Aí, linkando com o nosso assunto aqui, a alta de juros acaba afetando, porque com uma alta de juros hoje, que nem nós estamos aí na casa de 14,25%, isso também acaba afastando o investidor, muitas vezes, de aportar um recurso dentro de um negócio, ou muitas vezes ele acaba tirando do próprio negócio e jogando para dentro de uma renda fixa, onde ele não tenha risco nenhum. Então, eu acredito que seja um dos principais efeitos também com a alta, né, que acaba jogando a pessoa física, o investidor, o sócio, enfim, em apostar muito mais no mercado de renda fixa, né, no mercado de capitais de renda fixa, que é seguro, do que muitas vezes no próprio negócio, que vai ocorrer um risco ali por determinada situação. Sim, com certeza. E imagina o seguinte cenário, né? A gente tem já a taxa de juros subindo, o que desincentiva o risco e incentiva o simples rentismo, né? Deixar o dinheiro num CDB, deixar o dinheiro numa renda fixa rendendo lá sem correr um risco. Mas aí, na outra ponta, a gente tem empresas que estão deixando de conseguir se financiar porque o juro está muito caro e elas vão querer recorrer a um investidor. Aí esse investidor vai chegar para a empresa e dizer, ok, me dá teus números, me dá teus resultados, quanto que a empresa rende, qual é o teu faturamento, qual é teu lucro bruto, qual é a tua contribuição, qual é teu EBITDA, qual é o teu lucro líquido, quanto de negócio, quanto de resultado esse negócio gera. E aí o empresário vai olhar e dizer, não sei. Porque na média o empresário ele vem normalmente da parte técnica do negócio, via de regra. Né? Então, sei lá, um provedor de internet, o cara ou tinha uma lojinha de lan house, ele tinha uma lojinha de equipamentos, ou ele era um técnico de telecom, então o cara que subia no poste para instalar uma fibra, mas ele não entende nada de business. Ele é um dentista que abriu um consultório e agora ele tem uma empresa para gerir na mão. Ele é um cara que entende tecnicamente daquilo que ele faz, mas ele não sabe fazer negócios. Então, o que um dentista se preocupa? Ainda que ele tenha um consultório com outros 10 trabalhando ali e ele é dono desse negócio. Ele se preocupa com dente, consulta, broca, cárie. Ele não sabe o que é um CAC, ele não sabe o que é um LTV.
só de não saber isso, ele está deixando de aplicar milhões de estratégias no negócio para crescer, se destacar, ser mais rentável, ganhar mais dinheiro. Então, o empresário médio, ele não entende de negócio. Ele entende, que nem o caso que tu estava falando hoje mais cedo, me apresenta um médico organizado financeiramente. O cara não aprendeu a gerir, porque poxa, o médico é um cara que ganha super bem. Né? Dificilmente um médico brasileiro ganha menos que 15, 20 pau por mês. E vê se tem um médico que não seja desorganizado, que o cara ganha 15 e gasta 20, ganha 20 e gasta 25. Pasmem, eles gastam muito mais do que eles ganham, muitas vezes com um salário muito acima da média do que um trabalhador, né, ao normal ganha. Mas isso também digo um pouco pela cultura do país, né? Pela cultura, justamente, a gente não passa por uma alta de juros à toa também. A cultura do país é ser desorganizado e isso afeta diretamente com a taxa de juros, por quê? Cresce endividamento. No momento que tu joga a taxa de juros para baixo, cresce endividamento porque o crédito fica muito mais flexível. Deixa eu trazer um ponto bem importante da relação nossa com crédito, dívida, que é aquele mito que permeia a nossa mente, assim, né? Pô, dívida é ruim, dívida é ruim. Por quê? Porque, vai lá, 90% da dívida, chutando, né, só para exemplificar aqui, que o brasileiro conhece é dívida para consumo, é dívida para comprar um iPhone, é dívida para andar de carro que ele não poderia ter, é dívida para consumo, é dívida que não vai botar R$ 1 a mais no bolso dele, é dívida para gastar e perder dinheiro. Né? Enquanto, sei lá fora, Estados Unidos e tal, é muito mais uma cultura de dívida para empreendimento. Então, a gente tem a seguinte situação, né? A gente, sim, precisa de um certo nível de consumo para a sociedade fluir, né, andar, a economia girar, mas não é verdade que gastar mais é melhor. Por quê? Uma economia saudável, onde as pessoas poupam, né, ela vai ter um estoque de capital. Né? Se as pessoas poupam, tem dinheiro no banco. Se tem muito disponível no banco, né, quando eu aumento o estoque de capital, é oferta e demanda, né? Eu tenho mais dinheiro, ele vai custar mais barato. Eu tenho menos dinheiro, ele vai custar mais caro. Então, uma sociedade que tenha mais poupadores vai ter mais capital disponível para ser alocado. E esse capital vai ficar mais barato. E ao mesmo tempo, né, esse capital mais barato vai incentivar o empreendedorismo. Um empreendedorismo agora com capital justamente e não artificialmente, mas naturalmente barato, né, porque esse capital está lá, está estocado, não foi injetado artificialmente por uma medida política. Esse dinheiro existe, ele foi gerado pela poupança da sociedade. Então agora tem dinheiro para os empreendedores abrirem novos negócios, inovarem, serem mais eficientes, melhorarem processos, atividades e assim gerar mais riqueza. Então a gente não está acostumado com esse tipo de raciocínio. A gente só tem essa mentalidade aqui no Brasil de que a gente tem que gastar mais, a sociedade tem que gastar mais, porque é isso que vai ser produtivo, quando na verdade não é. É por isso que a gente tem uma taxa de juros tão cara também, né, além de vários outros fatores que a gente possa pensar politicamente, mas é porque a gente não tem um grande estoque de capital, as pessoas não poupam, todo mundo ganha, quem ganha 10 gasta 12, quem ganha 20 gasta 25. É dívida para consumo, dívida ruim. Por isso que eu falo que é cultural. Dificilmente quando a gente é pequeno, tu tem o pai ou a mãe dizendo assim, te influenciando a poupar, a ter uma reserva. Isso muitas vezes a educação financeira acaba vindo ao longo do tempo por experiências de vida que tu acaba tendo e não de berço, porque isso de berço não é cultural. Então eu vejo que a questão econômica do país que afeta também o mercado é justamente cultural também. Passa por uma questão cultural, entende? Vejo muito nesse sentido que, né, se nós compararmos com os Estados Unidos, por exemplo, a gente já vê uma cultura totalmente diferente, onde a educação financeira vem desde a pré-escola, desde pequeno, né? Tu aprende na escola, aprende em casa, tu aprende já a investir numa bolsa de valores desde novo. Então, isso faz muita diferença, o que acaba afetando diretamente a nossa economia, o que é um efeito cascata que afeta a nossa taxa de juros, que é a taxa Selic, né? Mas, seguindo, Maurício, vamos aproveitar para trazer um pouquinho mais de informação e aí agora a gente
linka um pouquinho com a tua BU, né, de planejamento financeiro, né, que é o nosso serviço do CFO as a Service. Então, o que que tu acha com essa alta Selic, tá? Com essa alta da taxa Selic, pode e vai provavelmente afetar aí o planejamento financeiro das pequenas e médias empresas. Porque quando a gente pensa que essa alta vem acontecendo e o pessoal não tem esse controle, não tem esse entendimento que isso acontece, já começa por muitas vezes ele nem contabilizar isso na venda do produto dele. Custo financeiro do meu capital que eu coloco para dentro para compra de matéria-prima, para o meu custo fixo, meu custo variável. Então, como que tu acha que a gente pode trazer aqui um pouquinho, Maurício, linkando com a tua unidade de negócios para os pequenos e médios empresários, linkando com essa alta também da subida da taxa de juros? Bom, claro que o tamanho importa bastante, né? A pequena e média, ela tem muito menos acessos, com certeza, e provavelmente um arsenal muito menor, via de regra, de conhecimento, de profissionais, né, de capital intelectual dentro de casa para conseguir lidar com isso. Mas eu acho que eu reforçaria mais o aspecto organizado versus desorganizado, né? Mas claro que a gente sempre entende aqui que uma empresa que fatura 20 milhões e tem uma dívida de 20, ela tem certamente mais acesso a capital do que uma empresa que fatura 200 mil e deve 200 mil. Né? Então é aquilo que a gente sempre fala nas nossas teses aqui envolvendo M&A, que o cara buscar uma dívida para crescer a empresa dele, para comprar outra, vamos dizer, um cara que fatura 1 milhão, comprar outra empresa para ele passar a faturar 2 logo mais, é para ele ter, e a gente usa sempre aquele termo, né, sentar em outra mesa, né, ter um acesso a um capital que antes ele não teria, através das sinergias, através da compra do negócio. Mas uma coisa que, novamente, sempre nos surpreende é uma preocupação dos empresários com a taxa de juro sem a preocupação compatível com quais são as soluções que eu preciso implementar aqui dentro para que a taxa de juros deixe de ser uma dor. Né? Então eu vejo isso muito assim, oh, meu Deus do céu, a taxa de juros subiu. Alguém tem que fazer alguma coisa sobre isso, mas não sei o que, não sei quando, não sei como, não sei o que eu vou mexer aqui dentro para deixar de me preocupar tanto com a taxa de juros. E aí entra justamente, novamente, a falta de informação, a falta de organização. A gente aqui como analista, como CFO dentro dos negócios, a gente se mune de um arsenal de ferramentas gigantesco e mesmo com um DRE bem apurado, um fluxo de caixa bem apurado, vários indicadores gerenciais, indicadores comerciais, indicadores de marketing. Às vezes, com todo esse arsenal na nossa frente, a gente olha e ainda diz, caramba, tenho dúvidas. Não sei 100% de certeza qual é a melhor forma, a melhor alternativa, qual alavanca dessas aqui é mais fácil e mais plausível de mexer e gerar um resultado para o negócio. Então a dúvida que fica na minha cabeça é como é que um empresário que olha o que entra e o que sai toma decisão? Sabe? A taxa de juros subiu, e agora? Não sei, e agora eu não sei. Como que isso impacta no teu negócio? Como que isso impacta na precificação do teu produto? Tu vai passar a vender mais? Tu vai passar a vender menos? Vender mais é melhor ou não? Quanto tu precisaria estar vendendo e a quanto? Quantas unidades? Enfim, o cara não sabe nada disso. Nenhuma dessas respostas ele tem como responder. Mas eu acho que o grande ponto é os questionamentos. Quando tu gera o questionamento, tu começa a procurar a resposta. Agora, quando tu não sabe o que questionar, tu não vai saber nem o que procurar, né? Então, acho que os principais questionamentos que tu acabou de levantar é o ponto crucial, que, na verdade, Maurício, acho que seria bacana tu repetir novamente para quem está escutando entender como esses questionamentos são importantes, tá? E até já comentar algum ponto, né? Como é que as empresas podem se preparar para esse cenário, porque a gente pensando que a gente vive num país onde a economia é extremamente volátil, né? Sobe, baixa, não tem uma constância de mercado, é um mercado financeiro ainda em desenvolvimento.
Então é algo que é um cenário que a gente tem que cada vez se preparar mais, né? Navegar num cenário mais confortável, mas estar preparado para um cenário mais turbulento. Então vamos olhar para algumas perguntas básicas assim que todo empresário tem que conseguir enxergar e responder isso. E novamente vou linkar aquilo com a história do investidor, né? É o tipo de dúvida que o investidor teria antes de querer te emprestar dinheiro, ou querer comprar um pedaço da empresa, ou qualquer coisa, né? O ponto é que uma empresa valiosa, organizada, ela está sempre pronta para responder várias perguntas críticas sobre o negócio, indicadores, margens, como é a mecânica, como funciona o teu negócio. Então pensa no pessoal que vai no Shark Tank, né? Sempre tem alguma tese de valuation, o empresário chega lá dizendo, olha, eu quero 1 milhão por 10% da minha empresa, né? Se eu quero 1 milhão por 10% da empresa vale 10, e aí os tubarões começam a questionar várias coisas, porque o valuation ele é um resultado de um caminhão de premissas, né? O volume do faturamento da empresa, o quanto esse faturamento vai crescer, a margem que vai sobrar desse faturamento, como isso vai virar caixa, N indicadores e projeções, né? Então, o que eu perguntaria, talvez, para um empresário que está pedindo dinheiro para nós, né? Assim, olha, quero captar um recurso aqui porque eu quero crescer a empresa, eu quero investir. Assim, olha, quanto é que é o faturamento da tua empresa hoje? Quanto se paga de imposto? Porque aí a gente chega na receita líquida, né? Da receita líquida, quanto que já vai para servir, né? E quando eu digo servir, eu quero dizer entregar o produto, atividade fim, produto, serviço, né? Ou seja, custo é tudo aquilo que está diretamente ligado àquilo que eu vendo. Então, como eu sempre dou aquele exemplo bem simples e bobo, né? Se eu vendo bananas, quanto custou a banana que eu comprei? Né? Então, eu preciso saber o meu custo e o que vai sobrar depois de comprar esse produto para vender, por exemplo, né? Depois desse custo, eu vou chegar num lucro bruto. E aqui eu tenho que já entender se mecanicamente, né, a empresa funciona, porque se a margem aqui já é ruim, caramba, olha o tamanho do esforço que eu tenho que fazer para depois de vender aquilo que eu vendo, pagar o imposto, porque a gente já leva uma paulada aqui, né? Só por ter trabalhado, só por ter vendido, já paga imposto. Aí tu vai para uma receita líquida que já foi descontada. Aí tu tem o custo de fazer aquilo que tu faz. Eu vendo banana, eu compro banana. Eu presto esse serviço, tenho a mão de obra. O que sobra disso? E o volume dessa margem já importa muito e vai impactar em tudo que vem embaixo. Depois eu pergunto, quanto custa vender? Aí a gente vem para a despesa com vendas, que envolve comercial, envolve marketing. E novamente, eu não vou nem fazer o framework aqui de fixos versus variáveis, né? A gente pode olhar para isso depois. Mas aqui a gente chega numa contribuição. Quanto que sobrou até agora? Dessa contribuição, eu ainda tenho que pagar toda a estrutura de gestão, né? Eu tenho que pagar o administrativo, financeiro, contabilidade, água, luz, telefone. Aí eu chego no meu EBITDA. Quanto que sobra até aqui? E o EBITDA é aquela aproximação, aquele proxy de geração de caixa, né? O EBITDA ele é uma boa métrica para muitas coisas no negócio, porque ele já me diz quanto eu fui eficiente depois de entregar meu produto, quanto eu gastei para vender ele e quanto eu gastei para gerir o negócio. Né? Só que depois do EBITDA tem mais partes. Né? Vamos pular depreciação e amortização aqui, porque na realidade da maioria das empresas isso não importa. Né? A gente usa muito gestão por caixa, ou ainda que use um DRE gerencial, né? Onde a gente nem contabiliza isso, então vamos falar só de despesa real mesmo. Né? Aí tem o resultado financeiro, que é impactado pelos juros. Ainda mais quando a gente está tratando para o pequeno e por médio, não é algo que vai afetar tão diretamente, né? Exato, então nem tem grandes ativos para estar depreciando e contabilizando, né? Mas vamos pular o DIA e vamos logo para o resultado financeiro. Eu rodo com dívida ou não? Eu preciso rodar com dívida ou não? Eu deveria rodar com dívida ou não? Novamente, lembro da tese. O capital de terceiros é mais barato que o capital próprio. Então, se a minha empresa aguenta pagar uma dívida, eu deveria estar rodando com ela. Porque se a empresa não aguenta pagar um endividamento, vai lá, de um e pouquinho, 1,5%, dependendo da situação de mercado, 2% ao mês, essa atividade não é rentável o bastante para justificar a sua existência. Então, quando a gente olha de novo para aquela tese econômica que eu estava falando, de escola austríaca, etc.,
uma empresa dar prejuízo, claro que tem muito coeficiente aqui de má gestão, né? Mas pode significar o seguinte: a sociedade não quer o que tu faz, ou tu é muito ruim fazendo isso, ainda que queira, né? Então, se eu não aguento pagar um juros de mercado, fecha o negócio, né? Ou melhor, até aqui no EBITDA, sobrou quanto para eu conseguir pagar um endividamento? Né? Então, meu resultado financeiro, claro que entram receitas financeiras também, mas ninguém abre uma indústria para ganhar dinheiro com um CDB. Né? Então, o negócio tem que render mais do que um rendimento financeiro de banco. Se parte daí, né? É muito simples. Se o banco te remunera 1% ao mês, para que é que tu vai abrir uma empresa, correr todo o risco, pagar um monte de imposto, passivo trabalhista, todo esse sofrimento para ganhar também 1% ao mês? Então, tu quer ganhar mais que isso, né? Então, tu não está contando que o teu negócio existe para gerar resultado financeiro. Então, se o teu cliente te paga juros, isso e aquilo, ok, é um a mais que entra lá na receita financeira lá embaixo, mas o negócio não existe para isso. Né? Então, vamos dizer que é sempre uma despesa financeira, né? Majoritariamente, né? Porque eu deveria rodar com mais dívida e receber menos resultado financeiro. Quanto sobra depois que eu pago isso? E, em cima disso, dependendo do meu regime tributário, né, dependendo desse meu lucro antes dos impostos, aqui vai incidir IR, CSLL, eu vou pagar isso de novo. Quanto sobra de lucro líquido? De novo eu faço a pergunta. Se a rentabilidade que sobra aqui já é baixa, qual é o problema? É má gestão? É uma precificação ruim? A minha alavancagem está insustentável? Eu passei do ponto? Eu não soube calcular? O problema é o quê? Que eu estou comprando muito caro ou eu estou vendendo muito barato? Será que o esforço que eu faço para vender ele é absurdo porque as pessoas não querem? Então eu tenho que gastar muito, ou seja, o meu CAC vai ser alto. E quando eu olhar para outra mecânica, a mecânica de CAC versus LTV, eu vejo que custa muito trazer um novo cliente e o dinheiro que ele me traz é muito pouco. Então eu vou ver isso no DRE, que já não vai dar lucro, eu vou ver isso na relação de CAC e LTV, e aí entra várias outras premissas que precisam vir de conhecimento de marketing. E quando a gente fala marketing, as pessoas pensam em postagem no Instagram com o logo da empresa. Não é isso. Né? Isso é uma fatiazinha muito pequena dentro do marketing. E se a gente olhar para a palavra, marketing é formado por market, que é mercado, e ING, que significa gerúndio, né? Em movimento, significa o nosso NDO, né? Então fazendo, andando, caminhando. Então o marketing é colocar o mercado em movimento, em favor da empresa. Então o marketing é fazer as pessoas comprarem de mim, né? É levar a empresa para o mercado e o mercado para a empresa e vice-versa, né? Então, se eu já olho para essa dinâmica, primeiro, quantos empresários tu conhece conseguem responder tudo isso que eu perguntei? Conseguem visualizar toda essa dinâmica aqui, que isso é só o DRE, e ainda citei o CAC e a LTV do outro lado, né? Mas era isso que eu ia comentar, como uma boa leitura de um DRE te abre o horizonte de como que a empresa está e onde que estão os pontos, né, de melhoria num simples DRE. Numa simples demonstração, tu já consegue ter alguns pontos que tu consegue de imediato já começar a trabalhar, trazer pontos de ação para ter essa melhora, né? Porque muitas vezes eu posso estar com estrutura de custos e despesas alta, né? O meu faturamento dentro do DRE é difícil eu pontuar se o meu faturamento é baixo ou não, né? Mas em questão tributária e de custos e despesas, a gente já consegue entender bastante com relação só de uma simples leitura que a grande maioria não sabe como fazer, né? E também porque a gente pode ter uma empresa que só não está lucrativa porque vendeu de menos. Ou a gente pode ter uma empresa que não está lucrativa porque vendeu demais e não sabe calcular isso, né? Então, eu vejo isso é mais comum em empresas que não são de recorrência, né? Então a gente pode pensar em recorrência, sei lá, uma assessoria, uma contabilidade, um provedor de internet. São empresas cuja natureza de 90% do faturamento ele é ser recorrente. Então, dificilmente essas empresas têm esse problema. Não estou dizendo que é impossível, mas é muito mais difícil. Agora, empresas que todo mês começam o seu faturamento do zero e precisam vender, elas não podem, de maneira nenhuma, deixar de saber calcular margem de contribuição de produto, quanto que eu preciso vender para cobrir o meu fixo que já existe ali,
e deixar claro sim o seguinte, né? Variável e fixo quer dizer exatamente o seguinte. Variável é, se eu vender, eu vou ter que pagar isto. Fixo é, posso vender zero, eu vou ter que pagar isso. Então, fixo e variável não é se tem ou não tem aquela conta todo mês, ou se gasolina é variável, porque num mês eu gasto 100, no outro eu gasto 200. Não é por isso que ela é variável. Ela é variável porque, por exemplo, no teu negócio, tu tem que deslocar um motoqueiro se tu vender. Então, por isso ela é variável, né? Não porque num mês é 100, no outro mês é 200. Então, essa é a premissa. Então, eu preciso, em outro framework, um pouco diferente desse DRE que a gente descreveu aqui, separar a seguinte visão. Quais dos meus custos, despesas, etc., são fixos? Olha, se eu faturar R$0, eu tenho 50 mil para pagar mês que vem. Né? Porque eu já tenho essas contas, esses passivos, isso e aquilo. Quanto eu preciso vender para pagar tudo isso, esses 50 mil? Se eu não souber responder qual é a margem de contribuição que sobra do meu produto, vamos simplificar, dizer que a empresa tem um produto. Eu vendo banana. Quanto sobra quando eu vendo uma banana? Se for 50%, eu tenho que vender 100 mil só para pagar o que eu já devo. Então eu vou vender 100 mil de banana e vai sobrar 50 mil. E não é 50 mil que eu já tinha de despesa fixa para pagar? É. Então eu tenho que vender 100 mil só para pagar as contas e ficar com zero. Né? Então as empresas não podem não saber isso. E eu vejo que muitas não sabem. Né? Não sabem a margem do seu produto, não sabem conceitos financeiros básicos como uma média ponderada. Né? Então imagina que isso importa muito para empresas que têm margens diferentes em produtos diferentes. Né? Então, imagina uma empresa que faz um projeto pequenininho que dá 100% vou usar aqui markup, não existe margem de 100%, tá, pessoal? Essa fórmula de cálculo ela está invertida. Então, se eu compro a 1 e vendo por 2, eu tenho um markup de 2 ou de 100%, só que a margem, grosseiramente simplificada, ela é de 50%. Se eu tenho um markup de 3, vai ser 66%. Se eu tenho um markup de 4, 75%. Se eu tenho um markup de 5, 80%. Então, a gente tem a seguinte questão ali, né? A empresa que não souber diferenciar corretamente essas coisas e não souber aplicar alguns conceitos financeiros, ela pode achar que ela tem uma margem X enquanto ela tem uma margem muito inferior. Ela pode achar que ela está por cima da carne seca, cobrando bem pra caramba, e o que vai sobrar lá, ela achava que era 30, é 10, sabe? Isso é muito, muito perigoso. E muito comum. Maurício, tu acha que a gente deixar uma dica pro pessoal dentro desse ponto do planejamento financeiro, talvez aqui num primeiro momento o cara revisitar as dívidas mais caras dele para estar buscando uma alternativa para trocar essa dívida, né, por algo mais barato, alongando algumas dívidas para ele ganhar questões de fôlego também no fluxo de caixa, revisar, né, custos e despesas, assim como nós colocamos. Também acho que são pontos bacanas da gente pontuar aqui, né? Rever os prazos de pagamentos com os fornecedores, muitas vezes, aonde ele vai ganhar também mais um fôlego, né? Cara, uma outra coisa que eu enxergo muita dificuldade das empresas perceberem é como um planejamento de vendas vai se transformar numa conversão em faturamento e depois esse faturamento se transformar em caixa. Então imagina que uma empresa passa o mês vendendo, né? Ela vende coisas na primeira semana do mês, ela vende coisas na segunda semana, na terceira, na quarta semana do mês, eles dão aquele corridão para tentar bater a meta, né? Então a gente tem o seguinte, vamos dizer que eu faturei com um negócio aqui 100 mil em janeiro. E aí, no mês de janeiro também, eu vendi coisas, né? E vamos simplificar aqui, vamos usar uma empresa de recorrência, né? Vamos dizer, uma empresa que vende consultorias, que vende projetos, que vende esse tipo de serviço. Como é que eu vou fazer uma projeção do qual é o tamanho que a minha empresa vai ter no futuro? Eu não posso dizer que se a minha receita de janeiro era 100 mil e eu vendi mais 100 mil e perdi 50 mil, então tinha alguns clientes que eu tinha aqui, teve churn, então eu perdi 50 mil de receita com alguns clientes que eu tinha e eu vendi 100 mil de receita nova. Eu não posso dizer que a receita do mês que vem vai ser 150. Por quê? Por causa do tempo de conversão dessa receita, né, melhor, dessa venda em receita. Então imagina que hoje eu fechei um contrato de venda.
né? Hoje, vamos dizer aqui que a gente está falando lá em janeiro, né? Vamos dizer que fechei um contrato em 13 de janeiro. Quando é que isso vai virar uma nota com vencimento, né? Vamos dizer que eu vou cobrar o cliente daqui 10 dias. Então eu fechei no dia 3, o cliente vai me pagar teoricamente, né, pelo vencimento no dia 13. Só que se eu fechei um contrato no dia 23, não tem dia 33. O cliente vai pagar, essa conta vai vencer só lá no outro mês. Então, parte dessa receita que eu vendi num mês vai respingar só no outro, e assim sucessivamente. Então, eu tenho que ter muito cuidado em fazer um planejamento claro de vendas, que pelo negócio a negócio isso vai variar, varejo, indústria, né, comércios. Eu quero vender este mês 200 mil. Ok, mas quando esse 200 mil vai virar faturamento no teu negócio? E depois, qual é teu prazo médio de recebimento? Porque se tu vende com diversas condições, tem coisa que eu vendo à vista, tem coisa que eu vendo em 2, tem coisa que eu vendo para daqui a 30 dias, tem coisa que eu vendo para daqui a 45. Eu preciso muito entender qual é o meu prazo médio de recebimento, porque isso significa, na maior parte do tempo, que eu vou estar pagando para trabalhar hoje, eu vou estar pagando para servir o cliente hoje, enquanto o cliente só vai me pagar de volta daqui 30, 45, 60 dias. E no meio desse tempo eu tenho que ter caixa para suportar tudo isso, senão eu não aguento. E como é que eu faço para ter caixa bastante para suportar isso? Eu tenho que ter uma margem muito boa. Então pensa numa empresa de eventos que faz, sei lá, um evento por mês. E normalmente a empresa de evento ela vai receber daqui 30, 45, 60 dias. Se ela não tiver bastante grana e bastante margem, primeiro, grana para começar, né? Porque tu começa pagando o profissional que vai executar ali. Segundo, margem, porque tu fechou o evento, tu vai trabalhar primeiro e o cliente vai te pagar depois. Como é que tu vai aguentar esse meio do caminho? É um ramo que ela bota o dinheiro na frente, ela né? sempre bota dinheiro na frente. Pouquíssimos modelos de negócio têm a graça e a facilidade de ter um fluxo de caixa invertido, onde o cliente te paga primeiro e depois tu tem o teu custo acontecendo, né? A gente pode dizer que talvez o mais próximo disso sejam empresas de serviços profissionais, consultorias, né? VISP, marketing, contabilidade, onde dificilmente, né, a não ser que a gente considere talvez CAC, né, porque tu gasta um pouquinho hoje para comercial, marketing, para trazer um cliente. Só que fora isso, não tem muito custo de capital, não tem grandes investimentos, grandes imobilizados, compra de estoque, porque é um negócio que para tu falir, tu tem que ser muito incompetente, porque no máximo, se tu perde receita, tu tira os profissionais que atenderiam esse cliente e continua ali com menos receita, menos custo, porque... E o principal custo está nos profissionais, exato, também. Né? Então é um negócio fácil de adequar. Tá? Assim, ó, empresa não quebra por prejuízo, empresa não quebra por qualquer outro motivo, senão por falta de caixa para pagar as coisas. Uma empresa pode rodar 10 anos dando prejuízo, desde que ela tenha caixa para suportar isso. Mas uma empresa não consegue passar 2, 3 meses sem caixa, porque ela não tem como pagar as coisas que garantem que ela fique em pé, dando lucro ou prejuízo. E por isso que a maioria vai atrás de bancos e fundos para antecipar recurso, porque não se preparam, não estão organizados o suficiente, né? E dependem desse capital de terceiro para a operação continuar rodando. E dependem e não sabem por quê. Dependem e não sabem por quê. Não sabem... Imagina assim, tu sempre diz assim, cara, o banco hoje está muito defasado ainda em questão de análise de crédito, né? É um analistinha lá numa mesa que recebe um balanço, um balancete, um DRE contábil, não conhece muito da realidade da empresa, não conhece, não sabe se no DRE gerencial tem 1 milhão, mas a empresa fatura 5 na realidade. Muitas vezes não estuda nem sobre o próprio nicho. A natureza do negócio, que business é esse que eu estou recebendo um balanço? Porque se é uma indústria é de um jeito, se é um comércio é do outro, se é um varejo disso ou daquilo já é outra natureza. E esse cara tá lá, ele olha uns números frios e diz, aprovado ou reprovado. Agora, imagina o empresário chegar com todo o business plan montadinho de, olha, eu preciso de 500 mil para fazer isto, colocar o dinheiro aqui porque eu vou faturar tanto, o meu CAC vai ser X, o LTV que eu espero do cliente vai ser Y, o meu prazo médio de pagamentos é 30 dias, o meu de recebimento é 45, então eu tenho 15 dias de gap para cobrir, e o business plan é esse, com esses indicadores, com essa margem. O banco vai chorar nos teus pés se tu conseguir apresentar isso, porque o banco precisa ter a segurança de que tu sabe o que está fazendo e de que tu vai conseguir pagar ele, só isso. É só isso que o banco precisa. Então imagina tu conseguir trazer isso para um banco, para um investidor,
Cara, eu tenho aqui, ó, tá toda a tese justificada, eu preciso desse dinheiro para fazer isso. Esse é o tempo de retorno, isso aqui é o que eu consigo pagar de parcela, sem prejudicar o fluxo de caixa. Tudo certo, tá aqui os indicadores. E aí, aprova ou não? É outro papo, é outra conversa. Com certeza, eu acho que esse era um próximo ponto que nós gostaríamos de bater. O que que hoje as empresas podem fazer para atrair investimento? Como o capital, né, das instituições financeiras está muito alto devido à subida da taxa Selic, o que que elas podem fazer para atrair esse cenário de investimento, para atrair esse investidor que ele quer uma rentabilidade mais alta, ele tem um pouco mais de agressividade, ele é um perfil não tão conservador, então ele busca essa rentabilidade maior. E eu acho que tu já pontuou até bastante situações, né, que aparentando, né, trazendo essa transparência, até o próprio investidor, né, até um investidor anjo, ele vai se sentir mais seguro de colocar esse capital ali dentro, porque o investimento que ele vai fazer em equity, com certeza será mais alto o retorno dele do que uma própria aplicação financeira, né? E eu vou fazer ainda, depois dos indicadores, eu vou fazer uma analogia melhor ainda. Imagina que tu vai para um encontro com uma menina ali, e aí tu pergunta para ela assim, poxa, o que tu gosta de fazer? Aí ela diz, eu gosto de fazer coisas normais. Não, mas me fala um pouquinho sobre ti. Não, eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Tá, mas o que mais assim? O que que tu faz? Eu faço coisas. Percebe como isso é absurdo? É igual tu chegar pro empresário e perguntar, cara, quanto é que tua empresa tem de lucro? Ah, bastante, muita coisa. Como é que funciona o teu negócio? Não, eu compro e vendo. Tá, mas como assim? O que tu faz? Me explica melhor, como é que funciona o teu negócio? No máximo ele vai conseguir responder algo assim, eu vendo consultoria, eu vendo produto. Como é que é a arquitetura de receita da tua empresa? Olha, uma arquitetura de empilhamento de contratos, vai dinheiro na frente ou não, o CAC é tanto, o LTV esperado é X, porque eu tenho esse ticket. Percebe como é diferente o nível do papo pela organização, pela informação, pelo nível de consciência? É igual tu sair com a pessoa ali, tu perguntar pra ela o que ela gosta de fazer, ela diz que gosta de fazer coisas. E uma empresa organizada a esse ponto, tu consegue inclusive fazer dívidas estruturadas. Tu consegue inclusive abrir, aí claro, né, fugindo um pouquinho do pequeno e do médio, mas tu estruturar debentures, né? Pensando que tu precisa captar dinheiro fora, tu tem dívida, mas tu tem uma boa governança, tu tem uma estrutura equilibrada dentro da tua empresa de transparência, tu consegue vender dívida e captar esse dinheiro mais barato do que o dinheiro que tu fosse a banco, em outra estrutura, simplesmente porque tu tem transparência e tu tem organização. Fundo de private equity é outro exemplo que dá para tu trazer para a mesa também, para trazer esse dinheiro em troca de dívida ou troca de equity, né? Mas o ponto é que eu acredito que no primeiro momento, para a gente atrair para as pequenas e médias que procuram atrair investimento, procuram atrair um capital mais barato do que o mercado hoje oferece, ele está bem organizado. Bom, seguindo o que nós podemos trazer, já chegando ao final, aqui vamos entrar num último bloco para nós falarmos aí sobre o que nós podemos trazer então de opinião, de estratégias para como as empresas podem se posicionar para minimizar os efeitos dos juros altos aí através do mercado, Maurício. O que tu acha que a gente pode deixar aqui de estratégia e de práticas, de boas práticas dentro das empresas para isso não afetar elas diretamente? Bom, como o pessoal costuma dizer, né? O melhor momento para ter plantado uma árvore era 20 anos atrás, para tu hoje poder estar sentado na sombra. Não tendo essa oportunidade, o melhor dia é hoje, né? Então começar a se organizar. E novamente, sem querer ser tautológico, é ser lucrativo, né? Então, mas como é que tu vai fazer para ser lucrativo? Tem que ter informação, tem que saber quais alavancas tu pode apertar dentro do teu negócio e melhor, qual delas é mais fácil.
Porque eu vou fazer uma explicação bem simples aqui, né? Imagina que eu quero vender 100 mil reais. Eu posso vender 100 produtos de 1.000, ou posso vender um produto de 100 mil. Qual deles é mais fácil? E quanto? O que eu consigo? Então, na minha realidade, no meu mercado, no meu negócio, o que é mais provável? Vender 100 vezes 1.000 reais ou vender uma vez 100 mil? E qual delas me traz a maior margem, a maior lucratividade? Então, saber responder esse tipo de pergunta, ter esse tipo de informação, enxergar o teu negócio como se fosse um painel cheio de alavancas. Olha, o que acontece se eu puxar essa alavanca mais para cima ou mais para baixo? Se eu apertar esse botãozinho do volume? Se eu ajustar essa iluminação? O que acontece? Precisa ter isso com muita clareza. Senão, tudo é achismo, tudo é especulação, tudo é chute. Né? É igual, eu quero fazer um bolo. De quê? Não sei. E como é que tu quer esse bolo? De que forma? Não sei. E que sabor que tu gosta? Não sei. Então, primeiro, tu tem que saber onde é que tu quer chegar, né? Porque daí tu vai saber os ingredientes. Né? Então, olha, eu quero um bolo quadrado de chocolate com cobertura de creme. Ótimo. Já sabemos onde queremos chegar. A gente tem farinha? Não tem. Legal, vamos buscar farinha. Tem ovo, tem isso, tem aquilo. Então, a gente precisa saber onde é que a gente quer ir. Depois a gente precisa saber como é que faz para chegar lá. Então, a gente precisa de informação, precisa de indicador. E muitas coisas não vai dar para fugir do teste. Mas, novamente, testa inteligente, testa pequeno. Igual, acho que o pessoal do G4 costuma exemplificar. A empresa ela é um grande transatlântico. Então, quando tu está navegando no mar, tu não vai olhar uma ilhazinha pequenininha e desviar o navio inteiro para ir para lá. Tu manda um jet ski, se tiver algo relevante, tu manda uma lanchinha. Se tiver algo mais relevante, tu manda um barco maior. Se for relevante o bastante, tu vai lá, constrói um porto, aporta teu transatlântico. Então, não tem como aprender sem um coeficiente de erro e teste. Né? Mas, novamente, busque o erro novo, né? Não busque errar o que a empresa já sabe que dá errado. Então, olha, será que eu deveria ir para um novo mercado? Será que eu deveria lançar um novo produto? Será que eu deveria mudar o meu produto? Testa, faz um MVP. Então, o pessoal sempre tende a pensar assim, né? Poxa, algo não está bem, eu tenho que mudar radicalmente. Tem que virar um 180 graus. Cara, não. Né? Quando tu vira 180 graus em velocidade alta, tu derrapa, tu vai capotar, tu vai se perder. Então, é melhor ir virando devagarinho, ir testando, ir aprendendo. Porque, vamos fazer um exemplo de marketing aqui, né? Será que eu deveria aumentar a verba numa campanha? Será que eu deveria mudar um público? Será que eu deveria trocar o criativo, trocar a imagem ali dessa... Testa, faz um teste AB. As pessoas clicam mais na foto azul ou na foto vermelha? Olha, na foto vermelha. Ok, então bota mais dinheiro na foto vermelha. Tira a foto azul de circulação. Né? Olha, as pessoas... Quem compra mais esse produto é homem ou mulher? Olha, são os homens. Então, de repente, eu aumento o alcance aqui para mais homens verem esse produto. Então, testa pequeno, colhe a informação, aprende, age em cima dela. O que eu estou falando? O teste ele serve para gerar dados, para gerar informação. Porque muitas vezes as empresas chegam aqui na gente com dúvidas escabrosas, com dúvidas muito gravemente sérias. E quando a gente pergunta informações básicas sobre isso, não tem. Né? Então, olha, o que eu tenho que fazer para o meu negócio funcionar? Eu digo, olha, o que vocês já testaram? Não testamos nada, fazemos sempre a mesma coisa. Tá, claramente esta coisa não dá certo, então a gente tem que mudar. Vamos testar isso? Não, daí não quero. Olha, então vai continuar do jeito que está. E a gente sabe, já sabe, já está provado que do jeito que está não funciona. Muda pouquinho, testa um novo produto, testa uma nova cor, testa uma nova função. Não muda tudo de uma vez só. E aí vai indo por aquele caminho que dá mais sinais positivos, né? A maioria, muitas vezes, acaba usando o mercado e as situações que acabam acontecendo, subida da Selic, o mercado está se comportando mal como bengala, né, para justificar a má gestão do negócio dele. A gente sabe que são alguns fatores que muitas vezes impactam, né? A gente tem que tentar amenizar o que o externo acaba impactando no interno, mas muitas vezes acabam usando isso como bengala total, que o meu negócio está ruim porque o mercado está ruim, ninguém está vendendo, o juro está muito alto, então eu não consigo dinheiro, eu não tenho como aumentar o meu negócio, investir no meu negócio, mas a gente consegue citar cases de negócios que acharam oportunidade
com crises de mercado, né? A gente pode citar o quê? Tive fazendo algumas pesquisas sobre, e a gente tem cases como a XP, que subiu, aumentou, né, teve crescimento esporádico dentro do mercado justamente com a subida de taxa Selic devido à renda fixa ficar muito mais atrativa, então o mercado de capitais começou a crescer mais, a XP cresceu muito com esses pontos. A próprio Magalu teve uma expansão também pela questão de aumento de taxa Selic. Por quê? Porque hoje o Magalu ele parcela em 12, 24 vezes. Então, muitas vezes, quando tu tinha que buscar dinheiro com alguém para comprar alguma coisa, esses e-commerces começaram a fazer parcelamentos de mais longo prazo. Isso começou a cobrar um jurinho também. E isso houve oportunidade dentro daquele momento. Então, aí alguns poucos cases que a gente pode citar com relação a enxergar a oportunidade com a dificuldade e não simplesmente cair em cima desses pontos, né? Sim, e aí, por exemplo, você tem um bom case ali, por exemplo, né, varejo. Meio que historicamente, o varejo tem muita dificuldade para sobreviver pela mecânica de como funciona o próprio negócio. Porque pensa que uma empresa como uma Casas Bahia, uma Magalu, como é que funciona o negócio deles? Compra à vista em dólar e compra, né, à vista para ter um certo desconto, né? Mas compra à vista e em dólar, vende a prazo parceladinho em real para brasileiro, que é pior. Então, pensa ali que o cara vai lá, compra uma máquina de lavar, uma geladeira, e ele vai pagar em 12, 18 vezes. Tudo bem que o juro às vezes dá uma salvada no fôlego da empresa, mas a margem que a empresa consegue adicionar em cima de uma geladeira, e jogando por alto um exemplo aqui, a empresa comprou a 800, vai vender a 1.200, né? Não é uma grande margem. E a prova de que não é uma grande margem é aquilo que eu falei que o pessoal calcula a margem errado. Então, se eu compro um produto por 10 e vendo ele por 20, eu não ganhei 100%. Eu só ganhei 50%. Porque eu vendi a 100, mas ele me custou 50. Então, o que vai me sobrar? Os outros 50, que é 50% nesse exemplo. Então, o pessoal calcula a margem muito, muito errado. E depois não sabe por que o negócio quebra, por que não dá certo, por que eu não vejo dinheiro. E claro, até aqui nesse papo a gente só falou até a linha do lucro. A gente nem falou das linhas de ativo e passivo, grosseiramente falando assim, de uma forma financeira, gerencial, né? Porque o negócio da empresa ele não acaba no lucro. Tu tem sempre algum coeficiente de investimentos que tu precisa fazer, né? Tu comprou um prédio, tu comprou um carro, tu comprou notebook, tu comprou computador, maquinário. Isso já não está dentro do teu resultado, a não ser que tu, sei lá, tu compra notebook para vender notebook, isso vai ser um custo, mas a gente está falando de num cenário onde isso é um investimento. Se a empresa roda com dívida, eu falei que parte dessa dívida está dentro do resultado financeiro, só os juros. E o principal, e a amortização desse empréstimo, desse financiamento, sem falar, né, o caso clássico, que 99% das empresas brasileiras tem isso, que é o dono saqueando o caixa da empresa, né? Ele tirando tudo aquilo ali como se fosse a conta bancária pessoal dele, e ele não vê nenhum problema, mas depois, claro, ele reclama porque a empresa não está no patamar que ele queria, mas ele não sabe por quê, né? Então tem que contar com isso também. E eu vou dizer que até aqui a gente foi só até o lucro, mas falta uma parte muito relevante do negócio, a parte de investir para continuar crescendo, ou investimentos necessários, né? Olha, eu preciso comprar esse prédio, eu preciso comprar esse carro. Tira do caixa e empresta mais pra ele, caro. Né? E é engraçado que a gente pode ver os dois problemas opostos na gestão das empresas, né? Normalmente é o cara que ele é caro demais, né? Porque eu sou dono, eu vou tirar o dinheiro que eu quiser. Então, para o cargo que ele ocupa, talvez ele devesse ganhar 20 mil, ele tira 200, né? Agora, existe outro problema oposto, mais difícil de acontecer, que é o cara custar menos para a empresa do que ele deveria. Aí tu tá mimando a empresa. Porque se a empresa deveria ter um profissional sentado naquela cadeira que custa 15 mil e tu tá recebendo 7, tu tá fazendo uma má gestão também. Porque no momento que tu precisa sair do negócio, o negócio não suporta pagar um profissional de 15. Então tu mimou a empresa a se acostumar a trabalhar com essa margem.
né? Então também é prejudicial. E eu acho que um ponto crucial, né, que a gente acaba colocando, o que que tudo isso tem a ver com a subida da taxa de juros no nosso país. Eu gostaria, eu acho, de deixar que são as boas práticas, né? A organização, porque não é esse ponto que vai acabar influenciando diretamente, que vai quebrar o teu negócio, porque o mercado está um pouco tumultuado economicamente. Pode fazer uma analogia bem simples assim, né? A taxa de juros, ela é o nível da piscina, né? E tu é um cara normal de, vai lá, 1,70 m. Enquanto a água está em 30 centímetros, tudo certo. Enquanto a água está em meio metro, tudo certo. Enquanto a água bate 1,20 m, pô, já está ali no umbigo, né? Já tem que tomar mais cuidado, não pode ratear, porque já é mais que o suficiente para tu se afogar se tu não se cuidar. Aí a água começa a subir para 1,30 m, 1,50 m, a água já está no teu peito, no pescoço, já está difícil de se movimentar. Se essa água sobe para 1,70 m, tu está totalmente encoberto. Tu sabe nadar? Essa é a pergunta, entendeu? Então não é só sobre onde está o nível da água. Tu sabe nadar ou não? Porque se tu tem 1,70 m e a água já tem 1,60 m, tu já tá com o pescocinho inclinado para cima para não bater água na boca. Porque, né, 1,70 m é no topo da cabeça. 1,60 m tá aqui, ó, na altura da boca. Então a água já tá entrando e se tu pisar em falso, a água entra no nariz. Então tem que ter muito cuidado sobre isso e saber nadar. Saber onde tu tá e saber como se desvencilhar de uma situação complicada. Bacana, show de bola. Bom, pessoal, nós vamos já se encaminhando aqui para o nosso final. Para a gente finalizar, então, Maurício, uma última frase de conselho aos nossos ouvintes do Equity Talks. O que que eles podem fazer para estar preparados a um cenário turbulento de juros altos, de mercado, né, que vem se comportando de maneira que acaba não refletindo no crescimento dele? Uma última frase de conhecimento para o pessoal gravar e poder, Boa, boa. principalmente procurar a VISP, né, se precisar em algum momento. Oh, com certeza. Acho que eu vou trazer até duas reflexões. A primeira é o seguinte: cobre da sua empresa como um investidor, né? Cobre da sua empresa aquilo que você gostaria de saber de outra empresa antes de emprestar dinheiro, né? Porque o empresário médio ele toca a sua empresa num nível de cobrança que se alguém chegar para ele com um projeto e dizer assim, fulano, tu não quer investir aqui na minha empresa? Aí talvez ele faça perguntas que ele não tem coragem de fazer para a própria empresa, né? E a mesma frase que eu joguei no grupo do podcast do Equity Talks, né? A gente tem, para quem não sabe, para quem é só ouvinte e não tá por dentro do grupo, nós temos um grupo com o mesmo nome, Equity Talks, onde estão os melhores clientes da VISP e mais um grupo seleto, que já entrou ali nesse grupo também, onde a gente compartilha conteúdos e tudo mais, e esses dias eu larguei lá um texto dizendo o seguinte, né? Se os empresários cobrassem da equipe interna o mesmo nível de comprometimento, entrega, resultado, SLA que eles cobram de prestadores de serviço, a estatística seria muito diferente. E o que eu quero dizer com estatística? 80% das empresas fecham em até 5 anos. E outras nesse sentido, né? Então a gente pode ver isso muito forte, e agora eu vou até ser um pouquinho mais específico do que eu fui lá no grupo. A gente, né, aqui na VISP, a VISP comprou uma participação da empresa IBPO. Né? Acho que isso já é de domínio público, né? O pessoal teve podcast aqui recentemente com o Diego e tudo mais. E a gente tem clientes nossos onde a gente também traz a IBPO, né? Porque é melhor terceirizar ali o financeiro, ou o cara não tem um financeiro muito competente, ou a gente viu que está mais eficiente, mais barato. N situações, né? Podem justificar isso muito bem. E aí tem lá um cara no financeiro da empresa que tá há 5 anos só esquentando cadeira, ele não sabe fazer nada de financeiro, não entrega um resultado, uma conciliação, um relatório há 5 anos e ganhando, olha, normalmente bem acima da média, porque normalmente o cara é um costa quente, ele é da família, ele é primo, ele é sobrinho, e ele tá lá ganhando 5 mil. Aí a gente traz o BPO custando 2. E se o BPO não resolve a vida do cara em uma semana, se em uma semana ele não entrega o resultado que o outro cara não entregou em 5 anos, aí o mundo acaba. Se a gente traz, né, eu vejo isso muito, né, o cara contrata uma agência de marketing, em 2, 3 meses a agência está demitida. O cara não deu tempo de validar uma campanha direito. E o cara já queria que tivesse dobrado o faturamento dele. Né?
interna A para o cobrança é terceiro, muito. né? A regra é muito diferente. E o que eu tô dizendo aqui? Eu não tô dizendo para aliviar a barra de quem vem de fora, não. Pelo contrário, tu tem que exigir resultado, tem que funcionar, tem que ser bom. Só que tu não pode aliviar a barra de quem tá dentro. Se tu cobrasse o teu time do mesmo jeito que tu cobra quem vem de fora, a tua empresa tava voando, com uma mão nas costas. Né? Agora, fica uma semana sem aparecer na empresa e desliga o telefone para ver o que acontece com o teu negócio. Se tu te preocupa com isso, se tu não consegue fazer isso, tá na hora de mudar alguma coisa. Né? Então o cenário tá bem complicado. Mas fazendo até mais um adendo ali sobre terceiros, né? Quando internalizar, quando terceirizar. E especialmente quando a gente fala de serviços fracionados, né? Um as a service como o nosso CFO, um marketing terceirizado, como é o caso de V4 ou outras agências assim. Se eu tenho muito dinheiro e muita pressa, eu internalizo, eu vou contratar, porque eu vou ter as 8 horas do dia desse cara para fazer alguma coisa. Então, se eu tenho uma demanda de 8 horas, eu sei que ela vai ser feita em um dia. Mas se eu não tenho tanto dinheiro e nem tanta demanda, eu terceirizo. Porque imagina o nosso caso aqui, né? No CFO as a Service. Um CFO em full time para uma empresa média, ele custa 15, 20, 30, dependendo do lugar que tu está no Brasil, do tamanho da empresa, 40, 50 mil reais. Então o CFO é um profissional muito bem remunerado. E quanto mais competente ele for, mais caro ele é. Né? Então tu não vai querer contratar um CFO em full time pagando 7 mil por mês para esse cara estar dentro do teu negócio, que é um negócio que fatura 2, 3 milhões por mês. E tu tem um profissional tão estratégico que ganha tão pouco, porque se o cara ganha tão pouco, é de se duvidar da competência dele. Se ele fosse tão bom, ele custava mais caro. Então, como é que a gente faz para trazer para uma empresa o know-how, a expertise, o acesso a um CFO que no mercado custaria 30, 40, 50 mil? Fraciona. O CFO não vai estar em full time disponível para ti. Ele vai ter algumas horas da semana disponíveis para ti. E claro, pelo menos no pacote da Visp, né, a gente não vende por horas. Olha, são 4 horas de um CFO. Não, a gente vai arranjando. Às vezes dá para dedicar um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Mas o ponto é que é um serviço fracionado. Assim como é um time de marketing terceirizado numa V4 da vida. Assim como é um time de, por exemplo, Inside Sales as a Service. E várias outras, né? Uma contabilidade, né? Um contador ele não está dedicado full time na tua empresa, por isso que ele consegue cobrar bem menos para fazer certas coisas ali manter em dia. Então, também não dá para esperar de um terceirizado o mesmo nível de tempo, dedicação e resolutividade rápida que um profissional em full time teria. Então, é bom, barato e rápido. São 3 pontas do triângulo, né? Eu só posso escolher 2. Ou eu vou escolher algo que é bom e barato, mas não vai ser rápido. Pode até ser que em algum momento seja rápido, mas não se acostuma, não é essa a regra. Se eu quero rápido e muito bom, não vai ser barato. Eu tenho que internalizar, eu tenho que montar esse time. Então eu vejo isso muito mais quando a gente atua como CFO, a gente tem que orquestrar ali uma equipe comercial, uma equipe de marketing e tal. Para tu montar um time de marketing decente, que não é um postador de Facebook, digamos assim, né? um social media júnior, tu tem que trazer um designer, tu tem que trazer um copywriter, tu tem que trazer um gestor de tráfego, tu tem que trazer um social media. Para tu trazer um kitzinho decente de time, tu vai 30, 40 mil reais para ter o básico das funções ali. Então, ou eu internalizo por 30, 40 mil reais, ou eu contrato fora numa agência pagando 5, 7, 10. Então, o empresário tem que saber fazer essa conta. Qual é o momento de eu internalizar, qual é o momento de eu terceirizar, qual é o nível de cobrança que eu posso ter. E é claro, tu sempre tem que exigir o máximo de resultado. O teu dinheiro não está ali para ser jogado fora. Mas experimenta cobrar dentro de casa do teu time e de ti mesmo, porque não existe CNPJ forte com CPF fraco. E como a gente sempre fala sobre cultura, né? Cultura é top-down, ela começa no dono. Se o dono não segue a cultura que ele quer para a empresa, que exemplo ele está dando? Então, se tu é um empresário que quer crescer no negócio, que quer ter uma empresa fantástica, se torne uma pessoa fantástica. Aí tu vai liderar pelo exemplo, tu vai conseguir montar um time foda, tu vai conseguir que o teu time seja assim também. E não existe empresa ruim com time bom, nem empresa boa com time ruim. Né? O CNPJ sozinho não faz nada. Quem faz são as pessoas. Então, fica aí esse consolidado geral de que o nível da régua tem que ser alto para todo mundo. Não é porque o cara vem de fora que tu vai aliviar, ou o cara que está dentro que tu vai aliviar. Todo mundo tem que ter a régua elevada. Todo mundo... O que é uma empresa? É um conjunto de pessoas com o mesmo interesse econômico alinhado.
ninguém tá ali para tá largado nas cordas e ficar sendo sustentado, senão ele tá custando o trabalho dos outros que estão trabalhando a mais para sustentar. E o negócio existe para dar lucro, para gerar resultado, para pôr dinheiro no bolso do dono. E se não tem gestão, não tem informação, não tem indicador, é uma ONG. É um bando de gente que se agrupou ali, não sabe se dá dinheiro ou não. Ah, vou vendo caixa, se tem dinheiro tá tudo certo, a hora que acabar o caixa a gente manda todo mundo embora. Não pode ser assim, por óbvio, né? E o último gancho que a gente deixa como uma ajuda de alguém especializado no ramo, muitas vezes dá resultado, porque hoje, dentro da minha unidade de negócio aqui, que é a parte de captação de recursos, mesmo com uma taxa Selic alta, com o mercado de crédito mais fechado, nós estamos com diversos casos rodando e conseguindo ter êxito nessa busca de capital. Simplesmente porque a grande maioria muitas vezes já está dentro do nosso produto do CFO as a Service, já vem com uma organização financeira em andamento e em desenvolvimento, o que facilita todo o desenrolar depois com relação à estrutura ou a instituição financeira que nós estamos buscando esse capital. Então a gente deixa esse ponto. Procure ajuda, procure algo que te direcione, porque isso vai poder te ajudar a passar por esses momentos difíceis e não é o mercado em si que vai abalar, e sim te trazer muitas vezes oportunidades. Mas obrigado, Maurício, obrigado por tu estar compartilhando aqui um pouquinho da tua expertise, do teu conhecimento com os ouvintes, né, com a nossa galera. Se tu quiser deixar o teu Instagram, teu LinkedIn pra galera curtir, porque tu é um cara bem influente, né? A gente vê que tu tá sempre colocando conteúdos bacanas. Então compartilha com a galera aí pra nós. Pô, maravilha. Tem uns diazinhos ali que eu parei de postar uns Reels, mas tem que voltar em seguidinha, né? Semana aqui de fechamento de resultado de cliente, bastante trabalho para ser feito. E, então, no Instagram, @o_Mauricio_Vaz, Vaz com S. No LinkedIn, até não tenho postado muito, mas também Maurício Martins de Souza Vaz. E claro, acompanhe nossos conteúdos aqui pelo podcast, no YouTube da Visp, no Instagram da Visp, do Pablo, do Sérgio, que tem que começar a produzir um conteúdo também para a galera conhecer mais sobre captação de recursos, já da boca do nosso head partner aqui também, com a expertise do dia a dia, né? Talvez o nosso bastidor de como é que é na prática, né? Isso seria bem legal o pessoal conhecer. E ter mais base para se organizar, para chegar mais pronto numa captação e ter uma chance de sucesso maior, né? Porque também é muito frustrante para um empresário chegar e dizer, cara, eu quero captar aqui 1 milhão. Aí a gente tem que dizer, cara, tu não tem condição nenhuma de pegar dinheiro, tu não tem informação nenhuma. É frustrante para nós, é frustrante pro cara, porque a gente também ganha no sucesso. Se a gente não consegue trabalhar para ti e captar o dinheiro, tu não vai nos pagar, a gente não vai ganhar nada se tu for inviável para captar, ou se a gente comece um processo e ele não dê em nada, a gente só ganha no sucesso. Então, o teu sucesso é o nosso sucesso nesse serviço de captação também, né? Com certeza, é esse nível de consciência que a gente está tentando levar para todo mundo. Mas obrigado pelo que tu trouxe. Bom, o meu Instagram é Sérgio William Reis, para quem quiser seguir, para quem quiser chamar, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Visp Capital, sobre o Equity Talks, tá? E para você que gostou do episódio, compartilha com outros empresários, com seus amigos e continue nos acompanhando para mais insights valiosos que vão fazer o crescimento da sua empresa, tá bom, pessoal? Grande abraço, boa noite, até mais. Um abraço aí, boa noite.